Eu chamo isso de nutrição molecular, ou também denomino nutrição pós-genômica. Por que pós-genômica? Porque em 2003 foi publicado o Genoma Humano. Esperava-se que o ser humano ia ter pelo menos 120 mil genes. Nós temos menos de 23 mil genes funcionais. O arroz que você coloca no seu prato tem 35 mil genes. Você acha que o arroz é mais complexo que você? Não. Então eu acabei de lhe provar que a genética não controla a biologia. Porque se a genética controlasse a biologia, o arroz que você come tinha que ser mais complexo que o ser humano. Porque ele tem mais gene operacional do que o ser humano. Então descobriu-se, após a descoberta do genoma, descobriu-se que a biologia não é operada pela genética. A biologia é operada pela epigenética. Isso muda tudo. Você vai ter uma medicina antes de 2003 e uma medicina depois de 2003. Então nós vamos chamar essa medicina de depois de 2003 de medicina pós-genômica. Nós vamos chamar essa nutrição a partir de 2003 de nutrição pós-genômica. Então vamos ver. Eu tenho aqui os genes. 23 mil genes funcionais você tem no seu corpo. E já que nós estamos, o nosso assunto aqui hoje é nutrição, eu vou colocar do outro lado da equação os nutrientes. Que é o que interessa, não é? Para que você come? Obter nutrientes. O nutriente que não for importante, ele vai embora, ele nem entra, ele sai nas fezes. Ou depois vai sair na urina. Intocável. Existe uma relação entre gene e nutriente. Essa relação pode ser nessa direção ou pode ser nessa direção. Olha como é que fica simples. Se a relação é do gene para o nutriente, nós chamamos isso de nutrigenética, que é os genes interferindo no modo como o seu nutriente é absorvido, como ele é digerido, como ele é absorvido, como ele é utilizado, como ele é metabolizado, como ele é excretado. Isso chama-se nutrigenética. É o gene interferindo no nutriente. Agora, vamos pegar a seta amarela. A seta amarela é o contrário. É o nutriente interferindo no gene. Isso recebe um nome. Chama-se nutrigenômica. Então, olha a diferença entre nutrigenética e nutrigenômica. Que tanta gente faz confusão. Ah, isso é difícil. Tem nada difícil. Tudo é fácil. É só sem colocar a didática certa no meio. Se você vai do gene para o nutriente, chama-se nutrigenética. Isso é explicado pelo polimorfismo. Essa palavra você tem que saber o que é. Toda hora você escuta isso. Que raça de polimorfismo é esse? Polimorfismo é o seguinte. É quando, na hora da replicação do DNA, ele comete erros. Replicações de milhões por segundo em cada célula. Então ele comete erros. Ele introduz um nucleotídeo que não deveria. Eu vou explicar depois como é que isso funciona. Aí cria-se um polimorfismo. Então você tem um polimorfismo para uma coisa, o outro tem para outra, o outro tem para outra. Ah, esse alimento me faz mal, aquele não sei o que, para mim faz bem. Faz parte do polimorfismo genético. E a nutrigenômica mostra como o nutriente investe na expressão gênica. A minha mãe morreu de câncer de mama, a minha irmã mais velha morreu de câncer de mama, eu mandei o meu sangue para os Estados Unidos, eu tenho o BRCA1-2, eu tenho o gene do câncer de mama, eu vou ter câncer de mama? Não. Você come uma crucífera 2 vezes por semana, ou ingere indol 3-carbinol 200 miligramas para o resto da sua vida, o seu gene por câncer de mama não vai ter a expressão gênica. Nós vamos silenciá-lo com o nutriente. Quando você silencia um gene com um nutriente, você está usando um efeito epigenético, que faz parte da nutrigenômica. Olha que bonito. Eu não sou refém da minha hereditariedade. Olha a liberdade que isso dá para o ser humano. Só porque a minha mãe teve câncer, eu não tenho que ter câncer. Porque a epigenética me mostrou que eu sou o capitão do meu navio.
Eu não sou refém dos meus genes. Você entende a repercussão que tem no mundo isso? A liberdade que dá para o ser humano, ele entender que ele não é refém, ele não é escravo da sua genética, mas por isso que a nutrigenética, a nutrigenômica, a epigenética está sendo tão badalado. De todas as disciplinas existentes na ciência, a mais pesquisada, juntando todas as áreas, matemática, física, química, medicina, direito, o que você quiser. O assunto mais pesquisado no mundo, hoje, chama-se epigenética. De todos os assuntos no mundo, o mais pesquisado chama-se epigenética. E a maioria dos médicos ainda nem entrou em contato com a epigenética. Por isso que eu estou falando para você que tem uma revolução médica aqui acontecendo e nós não estamos percebendo. Porque para você ser bom médico da agora para frente, na era pós-genômica, na era da nutrição molecular, você tem que estar familiarizado com nutrigenética, com nutrigenômica, com epigenética, com expressão gênica, com polimorfismo, e etc, 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 etc. Nos últimos 30, 40 anos, houve uma queda de minerais e vitaminas nos alimentos. Então você pega um abacate hoje, um abacate há 30 anos atrás, não é o mesmo, porque o solo ficou pobre. Se você não coloca lá zinco, selênio, manganês, magnésio, cálcio, bom, onde é que a planta vai tirar? Se o agricultor plantou no mesmo lugar há 10 anos, a mesma coisa, do mesmo jeito, e no final do ano ele coloca nitrogênio, fósforo e potássio, que é o fertilizante, de onde é que vai tirar o zinco? No mundo de hoje, você tem que suplementar. Você tem que fazer suplementação para ter saúde 100%. Há 100 anos atrás, o seu bisavô, com alimentação saudável na mesa, não ficava devendo nada. Hoje, mesmo que ele tenha uma alimentação, entre aspas, saudável, ele ficou devendo alguma coisa, porque não tem as vitaminas e os minerais todos que o corpo precisa. Porque o corpo precisa de muito. O corpo precisa de 45 nutrientes importantes. E você não encontra isso nos alimentos mais. Então, eu digo o seguinte, se você realmente quiser ter uma saúde perfeita, hoje você tem que fazer suplementação. Você tem que tomar suplementos de vitaminas, de minerais, de enzimas, que vão contribuir para melhorar a sua saúde.